Mas vamos lá. A ideia aqui, na verdade, é a gente começar primeiro a passar o gatilho, né? De como pegar o trade na micro das regiões que eu começo a marcar. Se eu olhar o meu gráfico aqui sem indicadores, no caso aqui, eu estou puxando aqui provavelmente aqui no 4 horas, o que que eu analiso, né? Eu analiso as zonas de oferta e zonas de demanda. Onde que eu tive oferta aqui? Eu tive oferta grande aqui, né? Aqui eu tenho uma oferta muito grande, ó. Tá vendo que esse candle pequeno, esse pequeno candle, ele está sendo engolido praticamente por toda a venda aqui. Ou seja, aqui é uma região de venda muito forte, certo? Então, se o preço provavelmente chegar aqui e ele estiver vindo com fraqueza, e ele me dá um gatilho justamente nessa região aqui, e ele me dá um gatilho nessa região aqui, vamos dizer, o preço está vindo aqui, né, agora. E daí ele me dá um gatilho aqui, ó, ele chegando exausto aqui, por exemplo, ele me dá um gatilho aqui, desse jeito aqui, eu short. Tá vendo? Isso aqui foi o quê? Ó? Quebrou a estrutura na micro, né? Voltou para retestar, a gente short ele aqui. Pode ser que ele fure, pode. Mas aí qual seria a análise? Seria isso daqui, ó. Para a gente poder pegar um trade mais ou menos dessa forma. Só Então, uma tipo, parada. Esse candle que você traçou, essa região da oferta, ele é o dia do crash, né? é o dia Tipo, do crash. para Justamente. você, esse crash, você trata como qualquer coisa no gráfico, você acha que não tem, tipo, porque foi um bagulho fora do comum, sei lá, um bagulho bizarro foi um É, crash mesmo. de qualquer forma, tem venda aqui. Tem vendedor aqui nessa região. Certo? Então, Uhum. tipo, é isso que o gráfico acaba me mostrando. Tá vendo como ele desceu forte? Ele Sim. desceu forte, então tem vendedores aqui, tem ordens aqui ainda posicionadas, entendeu? Ele pode simplesmente sair rompendo tudo aqui e já ir embora para cima. E realmente pode ser que aconteça isso. Por quê? Olha, O que vai me invalidar essa região aqui agora praticamente, o que vai validar para minha alta é ele passando daqui, ou agora, como a gente teve aqui o crash, né? A gente desceu e a gente subiu, certo? O que uhum. o que estava me invalidando, por exemplo, uma alta aqui no 4 horas. Chegou mais alguém aí. O que estava me validando para mim uma alta aqui no 4 horas era isso daqui, ó. Que no esse candle aqui. E foi justamente ele que foi respeitado aqui na queda. E que foi o short que eu peguei, até mandei para vocês, né? Porque eu estava de olho justamente aqui nessa região, pelo 4 horas. Então o mercado veio, ó. Você pode ver que aqui, ó, ele não conseguiu nem fechar acima. Tá vendo que ele foi tendo rejeição? Foi tendo rejeição aqui. Nessa rejeição para aqui, ele nem precisou quebrar o topo para mim no 4 horas. Quando ele voltou para retestar, eu já shortei ele aqui, 115,800, não foi? Que foi esse trade mais ou menos que a gente pegou. Se eu pegar aqui agora para uma hora, ó, aqui a gente também não teve quebra. Ó. Aqui a gente teve uma rejeição, ó. Tá vendo? Teve a rejeição e ele voltou para retestar. Nesse reteste foi quando a gente entrou. Aí eu vou trazendo ele para tempos menores. Ó. Se essa região para mim é uma região importante, o que que eu quero? Eu quero a captura de liquidez, ó. Tá vendo? É justamente esse gatilho que eu falo. Quando eu passo a região assim, ó, geralmente para a galera, é isso daqui que eu quero que se atente, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, ele teve a captura de liquidez. Olha aqui a liquidez que pegou aqui nessa região. Tá vendo que aqui ele deu um falso rompimento aqui, ó. Deu um falso rompimento. E daí ele estava subindo, né? E aí, olha a intensidade que ele deu aqui nessa queda também. Ele foi com tudo para cima, foi com tudo para cima, e ele voltou devolvendo tudo para baixo de novo. Isso aqui ele mostrou para mim que nessa região aqui ia ter vendedor, certo? O que eu aguardei aqui na região? Isso daqui aconteceu. Deixei o preço embora e voltei para me posicionar aqui na região de 71.
Só que aqui, se liga que tem outro padrão aqui acontecendo. E teve justamente esse padrão acontecendo, que foi justamente essa OB que eu quis marcar. Tá vendo que aqui o preço ele desceu com tudo. A gente teve na zona de oferta, que é a zona de oferta que eu marquei aqui no 4 horas. A zona de oferta que eu marquei aqui no 4 horas. Zona de oferta do 4 horas, que foi o candle que antecedeu a queda, ó. O candle que antecedeu a queda, zona de oferta. Se eu tivesse só chegado e pendurado minha ordem aqui, posição vendida, com o stop aqui um pouquinho para cima, eu teria já tomado stop logo de cara. Tá vendo que o preço já teria me estopado. E eu não teria um RR tão bom. Por que eu espero geralmente o gatilho? Eu já não vou entrando com tudo. É justamente por isso. Eu quero a quebra da estrutura. E daí eu pego a estrutura, por exemplo, no M5. O que me dá o gatilho já no M5? Eu já poderia ter pego o trade aqui. É porque, às vezes, como eu não estou no computador direto, eu não preciso pegar direto assim, ó. Mas, por exemplo, ó, se liga, no M5, aquele mesmo candle. Tá vendo que ele rompeu, buscou a liquidez aqui em cima, ele quebrou com força. Tá vendo que ele já está subindo meio engasgado? Ó? Tá vendo que o preço já está subindo meio engasgado? E daí, na hora que ele pegou a liquidez, que ele passou do topo, ó, passou do topo, ele despencou. Plau. O que isso aqui me disse? Que está entrando vendedor. Que tem vendedor aqui. Teve liquidez. Que esse rompimento seria um rompimento falso. O que eu poderia esperar aqui? Nessa quebra, já, tipo, eu poderia já fazer um trade aqui assim, do seguinte. Ó, qualquer região aqui acima das 50 já seria interessante para mim. Ó, ele não quebrou na 50 aqui, ó, não voltou na 50 aqui. Foi para baixo de novo, ó, fez um novo fundo. Eu não entrei como desesperado, mas, por exemplo, eu poderia ter entrado justamente aqui, ó, região de 62. Ó. O trade já seria legal aqui. Né, ó, tipo, já, logo de cara, né? Ó, stop aqui no topo e eu deixar o trade rodar aqui, ó. Tá vendo? Na 62. 62 tá interessante. Ou na 50 mesmo que seja. Entrada aqui na 50 ou na 62. Eu teria entrado aqui na 50 ou na 62. E aí, ó, por exemplo, eu fiz uma análise no 4 horas. Ó, no 4 horas eu tenho a região, certo? E nos 5 minutos eu vim fazer o filtro. Nos 5 minutos eu vim fazer o filtro. O preço subiu engasgado, desceu com tudo, quebrou, disse para mim que tinha vendedor, e daí eu começo a pensar já na região. Mas olha o tempo que demora quando isso aqui acontece para eu conseguir já me encaixar no trade. Para eu entrar no trade. Isso aqui 11 horas, ó, tá vendo? Não é tipo de imediato que eu já vou entrando dentro do trade. Mas olha o retorno que isso aqui daria, por exemplo, dentro do trade. Vou pegar aqui. Ó. Quantos RRs tem nesse trade aqui? 11 RR. Entendeu? Claro que eu não segurei, eu vendi aqui, não foi? Foi sair aqui, ó, por exemplo. Mas, tipo, é um trade de muito RR já considera. Considerar, por exemplo, aqui, tipo, R$ 1.000, por exemplo, já era 6.000 aqui, entendeu? Ou eu já vou saindo com parcial. Para mim, deu 3 RR, eu já tiro 50%. E daí eu vou seguindo com o trade e depois eu vou deixando o trade rodar, entendeu? É isso que eu faço. Mas aqui, por exemplo, vamos lá, aqui de novo, vou voltar para 5 minutos. Aí, se eu for para 15 minutos aqui, eu tenho a mesma configuração. E o trade, eu não peguei ele aqui. Eu fui pegar ele aqui depois. Porque o trade, ele andou, não foi? Naquela hora ele já foi embora. Mas aí aqui, ó, tá vendo que aqui formou uma indução, ó, um IDM que eu chamo. Aqui a gente teve um choque, né, ó. O choque demorou um pouco para acontecer no M15. Deixa eu pegar, eu vou pegar no M5 mesmo.
ficar mais claro para poder entender. Ó, o choque, ele veio aqui, né? Ó. Aqui veio um choque do M5, não foi? Aqui veio o choque do M5. Eu poderia ter entrado aqui já no reteste da zona, mas vamos dizer, se eu não entrei aqui, tá vendo que aqui ele deu uma indução, ele fez um novo choque aqui embaixo, ó. Ó, deu outro choque aqui, não deu? Deu outro choque aqui. Então, deu um choque para cima e deu um choque para baixo. Só que esse choque para cima, ele foi engolido praticamente já na sequência, tá vendo? Ou seja, que foi um fake shock, que formou um BOS. Formou um BOS. Então, essa região aqui, ela virou outra região de interesse. Ela virou outra região de interesse. Foi quando eu peguei o trade. Eu fiquei esperando ele voltar até aqui, e daí eu entrei no trade mais ou menos aqui, depois da captura de liquidez. E aí eu entrei nesse trade já de imediato. Por quê? Quando ele veio para cá, ele passou da zona aqui, ó, dessa nova zona aqui para mim, eu entrei, eu esperei o movimento e eu fiquei esperando, tipo, por alguns minutos o quê? Uma engolfada. Na hora que eu vi que esse candle aqui, ele já foi descendo forte, eu entrei justamente no trade aqui nessa região. Eu não esperei nem o choque acontecer. Eu já entrei aqui. Eu entrei aqui em 700, não foi? Foi 115 e 600. Eu acho que até o Brian pegou na mesma hora que eu, não foi, Brian? Ele pegou justamente aqui. Peguei. Porque quando eu vi já, tipo, que ele chegou na minha região de interesse, ele já tinha rompido de novo aqui o topo, tá vendo? Ele rompeu de novo, ele varou de novo aqui a região. E aqui já deu a rejeição, eu já entrei justamente aqui, botei o stop aqui, tipo, meio que a mercado mesmo e fui embora com o trade. Rodou. Aí aqui eu já fui fazendo parcial, ó. Só aqui, ó, por exemplo, aí se liga na diferença, por exemplo, você pegar um gatilho já depois acontecendo. Aqui, ó, aqui eu teria 11 para 1, né, lá embaixo, não foi? 11 para 1 lá embaixo, eu pegando daqui. Eu pegando daqui, desse jeito que eu peguei aqui, o meu trade, ele fica muito mais lucrativo ainda, pegando desse jeito. Porque aqui, ó, se eu for levar ele lá para o final, se eu for levar ele lá para o final, de 11 para 1, ó, ele já está em 19 para 1. Tá vendo? Só de ter esperado o gatilho de novo ter acontecido, que foi a captura da nova liquidez. Aí, além disso, eu também estava analisando, até mandei lá no grupo, é justamente essa rejeição. A gente tinha fechado já um dia negativo, que é uma das coisas que o Alan analisa muito isso daqui. São das coisas que o Alan que analisa isso daqui, muito. Tá vendo que esse candle aqui, ó, ele fechou com rejeição? Ou seja, provavelmente esse segundo dia ser com rejeição também. Então, é justamente isso que eu estava aguardando. Se aqui deu rejeição, eu poderia simplesmente também aqui, ó, nesse candle aqui, já no diário mesmo, já analisar a minha entrada, tá vendo? Que seria justamente onde eu entrei, ó. Só que meu stop teria que estar aqui em cima. Então, se aqui deu rejeição, o mercado ia retornar para cá, pegar na região 71 para poder começar o short de novo, entendeu? Então, com o candle diário, a gente consegue analisar para onde também está indo o mercado. E você consegue ver isso tipo, meio que direto. Tá vendo que aqui, ó, o candle veio, tá vendo que ele fechou dentro com rejeição? Próximos dias foram todos vermelhos, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Ele golfou, fechou para dentro e aqui ele começou a romper. Aqui também, ó, aqui teve rejeição. Tá vendo? Ele pegou a liquidez e foi embora. Pegou a liquidez, voltou. E assim, tipo, meio que ele vai andando, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ele fechou dentro. Aqui ele fechou dentro. Fechou rejeitando essa região aqui de baixo. O mercado foi e continuou subindo, tá vendo? Então, tipo, meio que com o candle diário a gente consegue analisar o viés do próximo dia também. Isso é muito bacana. Aqui, no BTC, a gente também já está tendo meio que uma possível alta.
Só que a gente precisa, por exemplo, ver ele passar aqui, ó, desse candle aqui, tipo, para poder ele ficar, ter a continuidade dele acontecendo, entendeu? Aí, o que eu estou analisando para o Bitcoin agora nas próximas horas? Ele romper aqui essa região, pelo menos fazer um choque no 4 horas, ó, até marcado aqui, ó, tá vendo? Se ele vier aqui fazer o choque, fizer o choque legal, aí é interessante já, tipo, a gente meio que já pensar em alta. Mas você tá vendo que ele tá meio que praticamente aqui, rejeitando essa região aqui que eu tinha marcado? E aí, se eu for levar agora para o micro, para o que está acontecendo agora, vou trazer para uma hora aqui. Tá vendo que o mercado aqui, numa hora, a gente teve força vendedora muito forte. Ó, a gente teve força vendedora muito forte. E aqui na compra, a gente está tendo meio que uma lateralidade, tá vendo? Aí, se eu for analisar também aqui questão de volume, é claro que agora a gente está no final de semana, no sábado, né? Mas se você prestar atenção, a gente está descendo com muito mais volume e subindo com pouco volume. Então, tipo, isso me indica que ainda vai cair mais um pouco. Além disso, tá vendo que aqui a gente tem liquidez, topos nivelados, ó. Topos nivelados é liquidez. Ó, liquidez aqui desses fundos que foi capturada aqui agora. Aí a gente tem liquidez aqui também desses fundos aqui, ó, que não foi capturada. E, assim, a gente também tem liquidez aqui embaixo, né? Os fundos expressivos, assim, considero como liquidez. E aí, qual é a minha estratégia, geralmente? Tem um OB aqui embaixo, não tem? Esse trade aqui também eu não peguei por vacilo, tá? Eu tinha até marcado a região, eu até tinha falado com o Humberto, tinha falado de 116 e 300, não foi, Humberto? Pior que foi, mano. Você falou Falou, só no que zap daí lá, não pegou. eu tinha tomado um stop já e eu acabei tirando essa ordem daqui. Mas olha, se liga, 103 e 300 no bloquinho de M15 aqui da região, ó. Esse bloquinho de M15 aqui é no Miller Block, ele reagiu perfeitamente aqui, tá vendo? Agora, por vacilo, eu saí desse trade, tipo, eu tirei a ordem. Aí foi, é isso aqui. Poderia ter feito. E tava justamente assim ó, a ordem. Depois a gente vê o mercado subindo, a gente fica na tristeza, cara. Faz parte. Mas ó, tipo, tava assim, ó. Tava desse jeito o setup. Tipo, meio que vindo pra SOB aqui. Ia dar um 11 para 1, praticamente só deixando a ordem travada. Mas é isso, não era para ser meu. Mas aí, ó, tá vendo aqui? Aí qual é o próximo passo aqui, por exemplo, dessa minha análise? Tá vendo que aqui ele tá subindo, desceu com força e subiu lateral. E aqui ele está gerando uma lateralização, ó. E aqui no curtíssimo prazo, aqui analisando no 15 minutos, a gente está vendo, eu estou vendo aqui, ó, fundos nivelados. Então isso aqui significa que tem liquidez. E sim, ele está formando liquidez também aqui acima, tá vendo? Ó, acabou de formar, inclusive, aqui no topo nivelado. Tá vendo? Então, aqui tem liquidez ainda para querer buscar aqui um pouquinho mais em cima ainda, mas também tem a liquidez aqui de baixo. E aí o marco OBs, que é interessante. Ô, Gênio, tá vendo aqui que tem um OB? Aqui o OB de baixo. Então aqui, por exemplo, onde eu pegaria, por exemplo, um long, se o mercado não vir tão forte? Aqui. Então é interessante, por exemplo, pegar um long aqui, ó. Que ia ser interessante o long. Porque se o mercado ele tiver a continuação, ele quiser romper aqui agora e ir para cima, aqui para essa próxima zona de oferta, eu pego aqui no 4 horas, por exemplo, a gente tem outra aqui em cima, não tem, ó? Ó, outro candlezinho aqui, ó. Se ele quiser vir para a próxima aqui, ó, a gente está posicionado aqui numa região legal, certo? Aí, e para short, eu tô shortado já, mas eu tô com uma ordem a mais aqui em cima ainda, aqui, ó, em cima desse fundo, esse topo de liquidez aqui. Por quê? Que eu analisei aqui, ó. Tá vendo que aqui no 15 minutos, aqui a gente teve um choque, ó, com intensidade. Vou generar o choque até daqui, assim. Aqui foi um choque, não foi? Ó? Então, o que que acontece? Ele chegou aqui na região de oferta, ó.
Isso aqui é uma região de oferta. A gente está caindo, certo? A gente está caindo. A gente chegou na região de oferta e a gente teve uma rejeição dessa. Então, significa que tem vendedor aqui nessa região aqui. Aí, se tem vendedor aqui nessa região e o preço, ele está subindo engasgado, tá vendo? Olha o preço subindo engasgado. Então, depois de uma queda dessa, o preço subindo engasgado, eu vou começar a procurar por venda, certo? E aqui é justamente isso que está acontecendo. O preço subiu, a gente teve aqui uma reação de oferta, eu até estava marcado isso daqui, ó, mais ou menos aqui, né? Isso aqui era um OB, ó, tá vendo, de M15 mesmo. O preço reagiu e aqui a gente tinha uma bandeira, ó. Aqui também o preço reagiu. Então ele rompeu a bandeira e subiu. A bandeirinha provavelmente vai trazer até aqui em cima mesmo. E aí a gente vem aqui para esse extreme order block, que a gente tem aqui de novo, mais uma região mais importante, e que eu estou com um short justamente aqui nessa região, posicionado aqui, ó, 710, com o stop aqui em cima, um pouquinho aqui, para poder ou trazer para essa região de cá, que já daria 5 para 1, ou para trazer para a região mais abaixo aqui, para pegar essa liquidez aqui de fundo. Entendeu? Então, por exemplo, eu já estou posicionado aqui em cima e eu estou com uma outra ordem posicionada aqui embaixo. Eu posso tomar stop nas duas ou posso ter lucro nas duas, porque o RR delas são muito bom. Se ela voltar para cá e for para cima, só que já no 3 para 1 já está bom para mim, por exemplo. Mas se ela continuar subindo, eu vou ter muito mais lucro ainda, entendeu? Então, tipo, é meio isso que eu analiso o mercado. Então, tá lateral aqui, tem um OB embaixo, vou posicionar aqui uma ordem de compra. Posicionar aqui uma ordem de compra. Mais ou menos aqui, ó, porque o mercado está lateral aqui, né? Ó. Chegou lateral aqui, comprei aqui, entendeu? Tá lateral aqui, vou vender aqui no extremo, que é outro OB que tem aqui em cima. Então, tipo, é meio que isso, entendeu? Meio que eu vou analisando essa lateralização. Essa lateralização, para mim, são os mais importantes e eu tento nunca estar dentro dela. Por exemplo, agora, eu entrei no short aqui, nessa região aqui, nesse topo. Na hora que tocou aqui, eu entrei nesse short aqui. Entrei em 110 e 500, se eu não me engano. 110 e 500. E aí eu já fiz parcial quando chegou aqui embaixo, porque eu sabia que aqui era uma região importante. Se você for olhar aqui, a gente tinha uma order block aqui também, ó, que é justamente onde está dando esse fundo nivelado, ó. Então eu já fiz uma parcial aqui e deixei o trade rolar. Porque se o mercado só viesse aqui e já tivesse caído, eu já estaria no lucro. Só que aí agora eu vou adicionar a posição aqui, mais acima ainda da minha entrada. Pensando no quê? Numa continuação. Mas já pensando também no long aqui embaixo, entendeu? E outro long aqui embaixo também nessa outra região. Então, tipo, meio que é isso em questão da análise em si, entendeu? E aí o que eu analiso em relação à região. Tá vendo que aqui também, ó, tá acontecendo agora, inclusive. A gente tá tendo um choque, ó. Tá para acontecer um choque aqui também. Se a gente for passar para cá, ó, a gente tem uma linha de tendência também, ó. Tá vendo o LTA que aconteceu aqui agora nos 5 minutos, ó, que está sendo para ser rompida. Isso mesmo sem buscar a liquidez aqui desse topo. Porque aqui também pode ser um wick block só também, né? Minha ordem está no extremo, mas se eu quiser me posicionar aqui também eu posso me posicionar. Só que meu stop tem que estar um pouco mais acima, porque como ele não capturou a liquidez aqui, ó, eu gostaria de ver uma captura de liquidez aqui em cima, entendeu? Para me posicionar. Tipo, ele ia fazer isso aqui, ó. Se eu fizesse isso daqui, aí eu entrava sem medo.
Quando ele faz assim, ó, ele vai vindo assim muito fraquinho, aí eu já fico com medo, entendeu? De entrar no trade. Então, eu gosto de quando ele faz isso aqui, ó. Só que ele tem que fazer isso daqui já rompendo com tudo. Tipo aqui, ó. Aqui ele fez isso aqui, rompendo com tudo. Ele foi lá em cima no topo, ó, e ele voltou com tudo, tá vendo? Às vezes eu já entro no trade aqui mesmo. Eu nem espero voltar ou fazer o choque aqui embaixo, ó. Nem espero às vezes. Já vou entrando. Vou entrando aqui, ó. Se eu vejo isso aqui acontecendo, ó, eu já entro aqui já com o stop aqui. Porque eu sei que ele vai quebrar, entendeu? E o volume também entrando. Tá vendo que o volume aqui, ele tá me indicando, ó. Tá vendo esse candle aqui, ó? Ele já bateu na região e chegou a um volume muito alto. Tá vendo que os volumes aqui estão pequenos, ó? O volume aqui bateu na região, ó, o volume alto. Já indicando para mim que vai ter reversão. Voltou de novo para pegar um pouco mais de liquidez, ó. E o volume já foi forte, tá vendo? Então, tipo, isso para mim aqui já está representando para mim um topo, entendeu? E sem analisar RSI, sem analisar nada, praticamente. Tá vendo? Sem analisar nada. Só que ó, o RSI já está no topo, praticamente. Então, tipo, já é uma região para mim de reversão. E dito e feito, ó, já chegou já fazendo choque. Só que daí eu teria que, por exemplo, se eu não tivesse entrado aqui, nesse topo aqui, eu teria que esperar justamente esse gatilho que está acontecendo aqui agora, que é o que está acontecendo aqui agora, para poder entrar no trade dessa forma, entendeu? Então, tipo, muitos já entram aqui, ó, na metade, já no caminho. Eu não gosto, eu gosto de que realmente confirme. Porque, tipo, no meio do caminho aqui, ó, se você for olhar, teve várias quebras em si também. Só que não tão significativa como o que pode acontecer se realmente foi expressivo aqui ou como foi expressivo aqui, entendeu? Tipo, é meio que tudo tem que meio que ele meio que tá contando uma história, entendeu? Tipo, onde tem vendedor? Aqui, porque aqui entrou com força e aí caiu com tudo. Então aqui tem vendedor. Opa, essa região que eu quero me posicionar. Essa região que eu vou posicionar um short, entendeu? Mas se o preço já foi embora, eu não vou me posicionar aqui, a não ser que eu tenha um gatilho muito legal, entendeu? Tipo, uma quebra de estrutura, um IDM acontecendo, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ó, como que eu tirou? Tipo aqui, ó. Isso aqui foi interessante, ó. Tá vendo que aqui o preço veio e aí ele fez meio que. Tá vendo que aqui teve um choque? Ó? Esse choque aqui significa que essa região. Aí teve a quebra para cima, tá vendo? Quebrou de novo. Ele fez um choque para baixo e um choque para cima. Essa região aqui, ela passa a ser. É quando eu pego o trade de continuidade é justamente dessa forma, tá? Essa região aqui, ó, ela passa a ser uma OB bem forte. Um OB bem forte. E aí, ó, o que é interessante é que, mesmo com a quebra de estrutura, tá vendo? Tá vendo que essa OB aqui, ó, ela representou aqui, fez um choque, mas aí, tipo, é scalp muito rápido isso daqui para acontecer. Mas, tipo, é muito interessante, às vezes, vocês ficarem procurando esse tipo de movimento dentro do gráfico. Tá vendo que deu um choque aqui embaixo, ele quebrou para cima, eu poderia ter pego, me posicionado justamente aqui, ó. Posição comprada, eu entrar dentro dessa OB, entendeu? Ó, eu faço isso muitas vezes, quando eu quero esse cálculo mais rápido. E daí eu sempre tiro um 3 para 1, assim, geralmente. 3 para 1. Tá vendo que o preço, ele quebrou a estrutura, fez um choque, quebrou, ele faz meio que tipo uma espécie de ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Que a galera gosta de ver. Só que ele faz um ombro, cabeça, ombro dentro da tendência de alta. E isso é muito legal. Daí você pode posicionar aqui, ó, e pá, um trade. Tá vendo que aqui deu outro trade também? 6 para 1 também. 3 para 1. E aí tem a continuação. Só que isso daqui é trade, tipo, tem que ser para trade rápido mesmo, sabe? Aqui ele já rompeu. Já tá rompendo.
E aí é justamente onde a Solana ela vai começar a cair. Eu já começo a identificar isso daqui, ó. Se ela já perdeu esse suporte, isso aqui é um suporte muito forte. Se ela já começou a pegar a liquidez aqui do fundo, provavelmente aqui agora ela já vai começar a querer romper. E tá vendo que ela tá formando outro aqui por cima? Deixa eu mostrar. Quando isso aqui acontecer, ó, ela vai romper aqui, tá vendo? E aí essa região aqui, ela começa a ter força também, ó. Quando ela romper aqui, essa região aqui começa a ter força. E daí todo trade que eu conseguir fazer, por exemplo, aqui, ó, posso fazer um vendido aqui. Um stop curto e algo lá embaixo. Quando ela quebrar aqui. Então eu poderia, por exemplo, eu já estou engatilhado naqueles outros trades lá, mas eu consigo fazer um trade, por exemplo, dessa forma aqui também, entendeu? Quando quebrar, vai mostrar que os vendedores entraram, aqui virou uma região de rejeição, e aqui eu já consigo ter uma venda legal, um short. Mas tem que quebrar aqui como condicional. Conseguiu entender aí, galera, meio que os gatilhos de entrada? Muito bom, mano. Tá perfeito. Deu para entender, né? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Acho que não, tá suave assim. Muito bom. Tá tranquilo? Tá. Beleza. Então, é mais ou menos isso. Aí, em relação a figuras gráficas, eu não analiso muito. O que eu analiso são linhas de tendência, que é isso daqui. Tipo, ó, fechou aqui, tá vendo? Pô, a linha de tendência, aqui também a linha de tendência. Só que essas linhas de tendência, elas geram liquidez abaixo e liquidez acima. Eu tipo, acabo não utilizando isso muito no gráfico. E eu gosto de utilizar também bandeira, porque a bandeira nada mais é do que a lateralização, certo? A lateralização, que é justamente o que eu busco como gatilho para quê? Para a minha entrada na UB. Então, por exemplo, aqui, tá vendo nessa bandeira que está acontecendo, que aconteceu aqui agora? Tá vendo que o preço ele subiu com tudo, tá vendo? Isso aqui é geralmente nos meus gatilhos de M1, que eu faço os trades de M1, é justamente analisando isso, tá? O preço subiu com tudo e daí ele começou a descer lateral, tá descendo lateral. Na hora que ele tocar na OB, eu posso fazer uma compra. E daí eu tenho todo esse movimento aqui, tá vendo? Só que como o movimento aqui ele tá meio fraco, eu prefiro nem pegar, eu acho já arriscado pegar desse jeito. Mas a gente está lateral, mais com a tendência mais certa, aí eu já consigo já fazer os trades mais certo, entendeu? Então aqui, provavelmente aqui, ó, tá vendo que o Bitcoin ele está tentando pegar essa liquidez aqui de cima para poder ele começar uma reversão, provavelmente. Isso de descer forte e subir lateral não indica que a gente vai ter 100% de assertividade no trade, mas a gente já consegue entender que tá para acontecer esse movimento, entendeu? E aí eu consigo, tipo, meio que dentro dessas micro regiões aqui, ó, entender se o preço ainda vai continuar subindo. E realmente ele está tendendo a subir ainda, tá vendo? Então, por exemplo, eu já não meteria um short já aqui logo de cara, por exemplo, porque eu estou vendo que tem uma bandeira aqui e o preço, estava vendo que tem uma bandeira aqui e o preço está tendendo a subir um pouquinho mais. Então, eu já penso, então, em não entrar no trade já aqui, ó. Por exemplo, eu poderia ter entrado já no trade aqui, tá revertendo aqui, ó. Só que daí o meu stop já ficaria longo. Então, eu espero justamente esse gatilho todo acontecer, ele pegar essa liquidez aqui, ó, que é justamente o que ele está querendo buscar, ó, fazer um choque expressivo. Tá vendo que aqui ele não fez um choque expressivo, não teve captura de liquidez, não teve volume, olha o volume aqui, ó. O volume permaneceu intacto. Tá vendo? Não teve volume, então eu não vou entrar no trade aqui agora. Eu vou esperar ainda ele cozinhar mais, por exemplo. Ó, ele vai provavelmente vir para cá ainda. Ele vai vir aqui. Na hora que ele fizer assim, ó, por exemplo, na hora que ele chegar para mim fazer assim, isso daqui quebrando com tudo, aí eu já começo a pensar em me posicionar. Aí como eu me posiciono? Ou me posiciono aqui já, logo de cara, quando eu ver o volume entrando aqui,
tá na região minha de interesse, o volume tá entrando, eu já posso entrar no trade já aqui, ó. Ou às vezes até com gatilho no M1 mesmo eu já estou entrando. Não necessariamente eu preciso voltar agora para ele fazer o choque, entendeu? Mas aí, qual seria o ideal? Ele esperar, voltar, fez o choque, e aí a gente tem aqui a Fibonacci, região acima de 50 tá interessante. Abaixo de 50 eu não compro. Mais ou menos. Cara, como sabe, minha situação aí tá complicada, mas olhando pelo celular aqui, eu acho que eu encontrei uma possível oportunidade, possível caso. Olha no WhatsApp aí, que já mostra pros meninos também, que talvez seja interessante dentro do seu operacional. Rapidão. O quê? Peraí. Te mandei no WhatsApp, olha aí. Acho que pode ser legal pra mostrar pros meninos também. Deixa eu olhar aqui. Tem muita coisa confluente ali naquele ponto que já viraria um short pós-long do wikzinho abaixo. Você fala dessa de cima aqui? É. De 4 horas, essa região aqui de cima, né? Isso. Sim. Tá mole, né? Você se busca esse. Vira aí, me deu. Ah, sim. Busca esse wikzinho ali abaixo. Aham. 8.500, mais ou menos, 8.600. Você fala que viraria um IDM no 4 horas, né? Ele subindo aqui em cima, Isso. ele rompendo aqui para baixo, de volta, né? E aí essa É uma região estaria mais possibilidade forte também. ainda, não é isso? Também. Para venda. Totalmente válido. Só que, tipo assim, ó, por exemplo, aqui agora, o que eu estou analisando? O preço ele pode realmente subir aqui e romper já ir direto. Não acho que vai romper direto, não. Eu acho que vai buscar pelo menos esse wiki da esquerda aí, vermelho. O de baixo aqui, né? Tem que ir de volta para subir de volta, não é isso? Fala. Não, eu falo desse. O anterior é esse aí. 108.500, 108.600, mais ou menos ali. 108 e 500. À Uhum. direita aí. Esse aí. Mas fala isso aqui, que tá com liquidez? Isso. Então, Na minha cabeça, ele pode pegar uma liquidez aí e depois voltar pra fazer um IDM no 4 horas ali. eu acho que ele vai vir aqui nesse OB aqui de baixo, ó. 107.500, mais ou menos. Que se você for olhar aqui no 3 minutos, ó, é um IDM também, ó. Que ele não foi mitigado ainda em si, ó. É meio que um IDM, na verdade. Tá vendo que teve a quebra? Tá vendo? Tem meio que o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Um choque meio que dentro da região. Isso aqui se torna um gatilho muito forte para a gente poder entrar, entendeu? Se esse aqui já segurou bem, tá segurando ele 2 vezes, ó. Ó, tá segurando ele aqui 2 vezes, tá vendo? Se na próxima ele furar, provavelmente ele vai vir aqui para poder testar essa região. Por isso que eu já joguei minha ordem aqui, ó. 107.500. Com stop 107.200. Porque daí, tipo, por exemplo, se agora a gente vier na movimentação mais forte aqui para baixo, ó, e não for buscar só a liquidez lá do fundo, aqui já é uma região interessante. Imagina ele vir aqui, ó, por exemplo, fazer assim, entendeu? Uhum. Tentar pegar a liquidez. E aí, como confluência que a gente tem nessa região? A gente teve um choque meio que expressivo aqui também, não. Isso aqui foi um choque expressivo. Por mais que ele começou a lateralizar aqui, a gente teve um choque expressivo. E daí, qual a região boa de compra? Abaixo da 50, né? Ó. Abaixo da 50. Aqui já foi a 50, podemos considerar, mas o ideal mesmo aqui, ó, 71, é justamente onde está a nossa ordem de... onde está essa OB. Aí é essa OB que eu estou buscando como confluência. E daí eu coloco o stop assim, curtaço mesmo. Stop curto. Entrada e stop curto. Porque, por exemplo, imagina, por exemplo, se um trade desse aqui dá certo, pendurado desse jeito, aí, 107.500 com stop 107.200. Para chegar no alvo aqui dessa próxima OB aqui, que é 112, 113 mil, eu estou falando de quase 20 RR. Então, tipo, R$1.000 que joga aqui de stop, 20 mil reais aqui em cima, entendeu?
É mais ou menos esse pensamento que eu acabo tendo, assim, para poder fazer esses trades mais loucos. A tendência de alta que a gente tá tendo agora, como você falou, no movimento mais explosivo, eu busco mais justamente alvos mais curtos. Pelos 50 ali, pra mim, já é uma área de interesse. Também, pra ti também, já faz sentido, que eu já vi você usando muito isso. Mas, de fato, faz sentido buscar o 71. Isso, Talvez aí, deixar ambas as ordens faz sentido também, com um size menor na primeira. aí é justamente esse que é o sentido. Tá vendo que aqui já seria interessante eu ter pego na meia. Ó, se eu pegar só desse fundo para esse topo, a 0,5 tá aqui. E a 0,5 eu tinha como confluência o quê? Essa OBzinha que tinha aqui, ó. Sim, Essa OBzinha aqui já daria para segurar. E segurou. Por exemplo, se eu tivesse pego esse trade aqui, ó, se eu tivesse pego esse trade aqui na 0,5, teria pego mais ou menos dessa forma. Final da OB, né? E aí eu levar ele, seja aqui para 3 para 1, ó, já seria aqui o 3 para 1. E se eu levasse ele para o... Como a gente teve um choque aqui válido, não foi? Choque expressivo. Se eu levar ele para meia, pelo menos da FIBO aqui, ó, já seria 5 vezes. Ó. sim. Rapidinho. Rapidaço. Entendeu? Tipo, já seria interessante pegar aqui na meia da FIBO, já poder pegar esse trade aqui. Aí é justamente isso que eu também estou querendo fazer. Para pegar aqui na 71, que é a próxima região, que eu tenho um OB mais expressivo, entendeu? Se fosse para scalp, eu poderia ter pego aqui, aí no caso, eu peguei o trade aqui. Aí eu poderia. Já vai. Aí a gente pega o trade aqui também, ó, long. Pega o short aqui, pega o long aqui, entendeu? Meio que fica dançando com ativo só com esses conceitos básicos de OB, lateralização. Aqui teve lateralização, ó. Né, ó. Isso aqui é meio que como se fosse uma correção, só que é uma correção tão forte que está mostrando que o ativo continua indo. E pegaria o ativo aqui de novo, entendeu? A gente consegue ter várias oportunidades. E aqui o movimento já é mais cansado. Aqui o movimento foi muito rápido, aqui o movimento mais cansado. E aí esse movimento mais cansado está me mostrando que aqui posso ter outra venda aqui. Posso ter outra venda aqui. Que vai me levar até aqui. E aí eu posso ter outra compra aqui no 71 que pode me levar até aqui. E daí aqui na de cima eu posso ter outra venda que pode me levar até lá embaixo. Então, tipo, é meio que vai tendo um jogo de possibilidades com stops curtíssimos dentro da operação, só entendendo praticamente o que o preço está fazendo. Preço está lateral, quando o preço está lateral, é a melhor coisa. Preço lateral foi para cima, vou pegando liquidez, eu entro vendido. Já espero na próxima região de baixo, eu entro com compra. Já espero de novo, se ele for subir o fraco, eu entro com ele vendido para poder ir para a próxima região que vai ter compra. E assim vai dançando, entendeu? Vai ganhando para cima e para baixo. Isso analisando no curtíssimo prazo. Quantos trades já não pode acontecer aqui, entendeu? Mais ou menos isso. Aí, assim, tá sem indicador nenhum, tá vendo? Não precisaria de indicador nenhum para a gente poder ter realmente os trades em si. Tem alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida, não? Particularmente, não. Pra mim, não. Pra mim também não. Então, em resumo, zonas de oferta e demanda a gente encontra no 4 horas e a gente começa a filtrar elas de acordo com a lateralização e liquidez. Lateralizou, deu liquidez, é isso que a gente quer, entendeu? E aqui, ó, tá vendo que aqui tá tendo liquidez? Ó? Fundos nivelados, liquidez. Liquidez vai fazer com que o preço passe reto. Aqui também, ó, tá tendo meio que topos nivelados, liquidez. Vai fazer com que o preço ele venha, nem que seja aqui, pelo menos pegar um pouquinho aqui, para poder ele começar a descer. Na hora que eu ver aqui um clímax de volume aumentando,
E dentro da região que eu tinha marcado aqui no 4 horas, é o gatilho perfeito para poder entrar com short. Mesma coisa aqui. Entrou aqui. Aí, por exemplo, se eu quisesse filtrar isso de uma forma mais simples também, para não ter o risco do stop já cravado, aí eu poderia justamente filtrar aqui, entrou volume, entrou nessa região, eu entro com compra, e daí eu vou com trade até lá em cima. O ideal é sempre esperar, sem cravar. Só que nem sempre a gente tem como ficar no computador direto para poder fazer esses filtros, entendeu? Daí, tipo, eu deixo cravado aqui algumas ordens mesmo. Por exemplo, essa daqui teria dado super bom, né? 103, 106,300 que eu tinha deixado a ordem. Teria pego. O Ethereum mesmo, eu perdi ele por conta de $10. Foi por conta de $10, porque eu já tinha analisado também a região, ó, justamente nessa liquidez, e eu tinha pego, filtrando melhor, eu tinha pego o extremo dessa OB aqui, ó. Era um OB que tinha aqui de 5 minutos, se eu não me engano. Foi assim que eu tinha traçado, mais ou menos, tá vendo? E por isso daqui eu fiquei de fora do Ethereum. Por conta desse espaçozinho aqui. Mais ou menos isso. Eu fiquei de fora por conta de $10. Eu tinha entrado em 3,666 e o preço foi em 3,76. 3,676. Mas acontece. De fora. E aí, o que está acontecendo aqui, ó? Agora nela. Está reagindo na oferta. Tá vendo? Reagindo na oferta. Daí o preço pode vir para cá agora varar, porque tem muita liquidez formada aqui. E aí, o que eu analiso também, tá? Quando o preço ele não vai já direto fazendo choque, a liquidez ainda ficou. Porque é justamente o gatilho que eu utilizo no M5 para poder entender também o que vai acontecer aqui. Na hora que ele chegar aqui, ó, e já fizer o choque aqui assim, aí sim eu estou entendendo que tem comprador. Entendeu? Ou o volume aumentou muito grande aqui nessa região, aí eu estou entendendo que também tem comprador, entendeu? Aí pode ser o novo fundo, se isso acontecer. Bom, é isso. Aí, de indicador. Depois eu passo uma aula para vocês sobre os indicadores. Mas, tipo, o que eu estou analisando muito, geralmente, são essas médias. Eu vou ensinar vocês a utilizar. Eu só utilizo essa média aqui, ó, de 200, e essa é outra média de 200. Uma é exponencial e outra não é exponencial. Isso daqui me diz mais ou menos o que está para acontecer no ativo. Tá vendo que, por exemplo, aqui, ó, a gente tá com ele descendo aqui o Ethereum, tá vendo? Tá vendo que cruzou? Na hora que ele cruzou, ele ficou lateral aqui em cima. Aqui já é uma região interessante que eu já começo a pensar em compras, entendeu? E aí, ó, tá vendo que a vermelha está embaixo, a amarela está em cima. E aqui ele começou a perder força, ó, tá vendo? Então é a hora mais ou menos que a gente já começa a sair do ativo, ó, mesmo ele estando no topo, ó. Tá vendo que o cruzamento aqui, o cruzamento começou a acontecer dentro do topo. Aí, eu ainda estava aqui com o topo, entendeu? Então já poderia meio que já saindo da posição aqui, só por conta dessa perda de força aqui, tá vendo? E aí a gente já começa meio que já pensar em venda. Tá vendo que aqui já teve um short já grande, violento? E aí, quando ele começa a voltar para cima da média, e a média, uma cruzar com a outra, ó, já é compra na certa, tá vendo? E isso acontece em todos os tempos gráficos. Às vezes, por exemplo, eu estou analisando aqui nos 5 minutos, eu já consigo entender isso também acontecendo. Meio que, tipo, o momento da força já está indo embora, entendeu? Não é, tipo, meio que para analisar, vou comprar outra ordem aqui e analisar. Não, é só para poder entender realmente o momento da força, ó. Aqui tá muito vendedor, ó. Só que aqui já começou a entrar meio que comprador, tá vendo? E daí já é interessante já eu pensar na posição de compra. O indicador são as médias móveis mesmo, média móvel padrão. Só que eu fiz depois eu mando o código para vocês. Eu fiz um que eu consigo colocar várias médias, tá vendo? Você colocar várias médias. E daí eu só utilizo a EMA1 com a 200 e a SMA1 com a 200 também. Então, tipo, meio que fica as duas médias de 200. Fica as duas médias de 200. São as duas médias de 200, são as que você encontra normal. Só que também para não utilizar tanto do TradingView, o
que ele tem o limite de indicadores, né? Aí eu fiz uma única no GPT mesmo, eu mandei ele fazer, aí eu utilizo ela como padrão. Aí tem os outros indicadores que ele já marca para a gente, né? As zonas de oferta e demanda já no gráfico, que é o que vocês já utilizam já também, né? Aí tem esse do ICT também, que eu estou utilizando muito, ó. Ele já me fala já do choques, ó, dos nossos choques. Só que eu nem utilizo muito tanto isso. Aí tem o de clímax de volume também, gosto muito de utilizar. Quando dá clímax, ele já me avisa também. E é isso. E tem aquele também, né, Humberto, que eu já tinha te passado, né? Isso aqui. Isso aí é cachorro, velho. Isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui é perfeito. Porque isso daqui, ó, isso aqui meio que já passa para minha região, que vai vir que pode vir ao B, ó. E ele já passa no final, ó. Então aqui provavelmente vai entrar comprador. Esse aqui vai entrar comprador. Aqui, ó, vai entrar vendedor. Essas linhas vermelhas entra vendedor, na linha verde entra comprador. E aqui, ó, outra OB que tá aqui, ó. Eu tenho ordem de compra aqui também, né? No ETL, tá aqui já posicionado. Ele meio que já avisa para mim onde tem as regiões. Bom, é isso. Preciso correr aqui que eu tenho que pegar a estrada ainda. Se tiver qualquer coisa, me avisa e depois eu passo a gente marca uma aula depois que eu passo só os indicadores, assim, certinho. Cada um. Fechou? Valeu, Igor. Valeu, galera. Tamo junto aí. Falou. Valeu.